Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver um exemplo. Vai ser o seguinte: uma barra com comprimento L igual a 2π e difusividade térmica igual a 4 está termicamente isolada, inclusive em suas extremidades, tá certo? As extremidades da barra estão isoladas. Quer dizer que aqui a gente vai ter um problema do calor, então vai ficar alfa ao quadrado UXX igual a UT. Alfa ao quadrado é a constante de difusividade térmica, que aqui está dizendo que é igual a 4. Então vai ficar 4UXX igual a UT para x entre 0 e 2π, que é o comprimento da barra, como a gente viu aqui, e para t maior do que 0. As extremidades estão isoladas, então as condições de contorno vão ser da forma o x de 0 e t igual a o x de 2π e t igual a 0, para t maior que 0. Não há fluxo de calor nas duas extremidades, em x igual a 0 e em x igual a 2π. E a distribuição inicial de temperatura ao longo da barra é descrita pela função f de x igual a cosseno ao quadrado de x, para x entre 0 e 2π. Como a distribuição inicial acontece quando t for igual a 0, a gente vai ter u de x e 0 igual a cosseno ao quadrado de x, para x entre 0 e 2π. Portanto, é esse problema do calor aqui que a gente precisa resolver. Como a gente está vendo, a barra tem extremidades isoladas. A gente já viu no vídeo anterior que a solução para esse problema tem a seguinte forma: u de x e t igual a c0 sobre 2, mais somatório de n igual a 1 até infinito, de cn vezes o cosseno de nπx sobre L, vezes E elevado a menos n ao quadrado, π ao quadrado, alfa ao quadrado sobre L ao quadrado, vezes t. Onde esses coeficientes, c0 e cn, são os coeficientes da série de Fourier de cossenos da distribuição inicial. Então, se a gente chama a distribuição inicial de f de x, como está feito aí no enunciado, existem fórmulas para esses coeficientes, que são c0 igual a 2 sobre L vezes a integral de 0 a L de f de x dx, e cn igual a 2 sobre L vezes a integral de 0 até L de f de x vezes o cosseno de nπx sobre L dx. A gente poderia fazer os cálculos usando essas duas integrais e substituindo o L por 2π e f de x por cosseno ao quadrado de x. Mas vai dar um trabalho considerável fazer isso. Então é mais fácil a gente fazer o seguinte: a gente vai reescrever o cosseno ao quadrado de x de uma forma mais amigável, e ao invés de determinar esses coeficientes usando essas integrais, essas fórmulas, a gente vai fazer uma comparação. Uma fórmula bastante usada em cálculo é que o cosseno ao quadrado de x pode ser escrito como 1 mais o cosseno de 2x dividido por 2, certo? É isso que a gente vai usar aqui. Se a gente substituir aqui o L por 2π e o t por 0, o que é que vai ficar? Por um lado, o de x e 0 vai ser c0 dividido por 2, mais somatório de n igual a 1 até infinito, de cn cosseno de nπx sobre 2π, que é o L. Aí o π vai cortar com o π de baixo, vai ficar somente nx dividido por 2. E fazendo t igual a 0, o expoente da exponencial vai dar 0, portanto, e elevado a 0 dá 1. Não vai ter exponencial aqui. Por outro lado, u de x e 0 é a distribuição inicial, que a gente viu que vale 1 mais cosseno de 2x dividido por 2, ou seja, é 1 meio mais 1 meio vezes o cosseno de 2x. Dessa forma, por comparação, a gente vê que o coeficiente C0 tem que ser 1, tá certo? Porque aí fica 1 meio aqui e aqui também fica 1 meio. Também por comparação, a gente vê o seguinte, ó, do lado direito, eu tenho uma série infinita de cossenos. Para cada valor de n, eu vou ter um cosseno diferente. Se o n for 1, eu vou ter cosseno de x sobre 2. Se o n for 2, vou ter cosseno de 2x sobre 2, que é o cosseno de x. Se o n for 3, vou ter cosseno de 3x sobre 2. E assim por diante. Por outro lado, aqui eu só tenho um cosseno, que é o cosseno de 2x. Isso quer dizer que todos os coeficientes que aparecem aqui vão ser iguais a 0, com exceção de 1, aquele que fizer com que nx sobre 2 dê igual a 2x, ou seja, se o n for igual a 4. Então, eu só vou ter dois coeficientes aqui que não vão se anular. O c0, que vai valer 1, e quando o n for 4, o c4 vai ter que ser igual a 1 meio, beleza? Então, c4 tem que ser igual a 1 meio, o c0 tem que ser igual a 1, e todos os outros coeficientes têm que ser iguais a 0. Então, nessa série aqui, o único n que vai permanecer até o final vai ser o n igual a 4. Isso vai fazer com que essa fórmula aqui, para essa solução,
não tenha mais uma série, só tenha um termo nesse somatório, porque todos os outros, os coeficientes vão ser iguais a zero. Resumindo, o que é que a gente determinou aqui? A gente viu que o C0 é igual a 1 e o C4 tem que ser 1 meio. Todos os outros coeficientes vão ter que ser zero. Então, quem é que vai ser a minha solução geral? Vai ser u de x e t igual a C0 sobre 2, ou seja, 1 meio, mais, nesse somatório aqui só vai restar um termo, que vai ser quando n for igual a 4. Então, vai ficar C4, que é 1 meio, que multiplica o cosseno de nπx sobre L. Então, o que é que vai ficar? N é 4, π, x, e o L vale 2π. Portanto, ficou 4πx sobre 2π, simplificando, vai ficar simplesmente 2x. Isso multiplica a exponencial aqui, que vai ficar menos n ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, 16, que multiplica π ao quadrado, vezes alfa ao quadrado, que a gente já viu aqui em cima que vale 4, sobre L ao quadrado, o L vale 2π, então ao quadrado vai dar 4π ao quadrado, que multiplica o t, tá certo? Vai ter mais simplificações para a gente fazer, então a gente pode cortar o π ao quadrado daqui com o π ao quadrado daqui de baixo, e esse 4 daqui com esse 4 daqui. O que restou foi só menos 16 vezes t. Então, essa aqui é a solução geral para esse problema do calor com extremidades isoladas. O de x e t vai ser 1 meio, mais 1 meio do cosseno de 2x vezes e elevado a menos 16t. A gente calculou os coeficientes por comparação, já que a distribuição inicial se escreve como uma parte constante mais um cosseno. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.